Paz do Senhor, meus irmãos, queridos irmãos, graças a Deus pela oportunidade de continuarmos os estudos do projeto Toda Escritura. Hoje nós vamos ver o capítulo 34 de Gênesis, capítulo 34, e nós abordaremos esse capítulo com o seguinte tema: Diná e os Siquemitas, lições das tragédias. Um outro título possível para esse estudo poderia ser estupro, chacina, assimilação, o pacto com Abraão em perigo. Porque foi muita tragédia que aconteceu e isso colocou o pacto de Abraão, de Deus com Abraão em perigo, por causa do que nós vamos ver aqui. O que é que está descrito no capítulo 34? No capítulo 34 fala que a filha de Jacó com Lia saiu para ir na cidade, conversar, conhecer, se aproximar das moças da cidade. No caminho ela foi sequestrada, foi raptada pelo filho do governador e foi estuprada, levada para a casa dele. Quando isso chegou ao conhecimento de Jacó, Jacó não disse nada e nem avisou os filhos dele. Quando os filhos dele chegaram em casa, eles estavam no campo com o gado, ou seja, era bastante longe. Então, alguns dias se passaram e os filhos vieram para casa depois de algum tempo. Enquanto isso, o tal governador, pai do rapaz que tinha estuprado a Diná, chamado Siquém, o rapaz, esse governador chamado Amor, veio falar com Jacó. Quando os filhos souberam, ficaram indignados com aquilo, raivosos. Mas aí o governador chegou lá com uma proposta de casamento, dizendo que o filho dele tinha se apaixonado pela garota e queria casar com ela. E os filhos depois disseram assim: olha, você pode cobrar o que quiser de dote, o que for necessário, eu pago, e vamos acertar aqui. E agindo como se não tivesse havido estupro, não tivesse havido rapto, como se a moça não tivesse lá sequestrada, lá na casa do Siquém, tratando dessa maneira. Bom, aí o Jacó ficou calado, não disse nada, mas os filhos, depois de conversar entre si, fizeram uma armação para enganar o Siquém e o pai, e disseram o seguinte: olha, tudo bem desde que vocês sejam circuncidados, porque nós não podemos dar nossas filhas em casamento para vocês sem que vocês sejam circuncidados. Isso fere nossos princípios religiosos. E o rapaz então ficou assim: oh, mas como assim circuncidados? E o Amor disse: a nossa intenção é fazer um relacionamento entre as famílias, juntar o clã de vocês com o nosso, e vamos nos misturar, e vocês casam com nossas filhas, nós casamos com as filhas de vocês, e vamos poder juntar nossas fortunas, o gado, e seremos prósperos, a terra é espaçosa, tem lugar para todo mundo. E os rapazes lá, os filhos de Jacó, disseram: não, vocês têm que ser circuncidados. E aí vai acontecer isso que vocês estão propondo. Pensando bem, o Amor disse: realmente é uma boa proposta. E aí foi, mas eu preciso falar com os anciãos da cidade, com o conselho da cidade. Aí foi para a porta da cidade, que era onde funcionava, né, aquele local de reuniões administrativas, como já falei, e falou com os anciãos lá, com o pessoal: olha, esse povo é um povo pacífico, é um povo legal, eles têm bastante gado, nós podemos lucrar muito se a gente se juntar com eles, e o que eles estão cobrando para se juntar conosco é só nós passarmos pelo ritual da circuncisão. E o pessoal disse assim: mas aí eles vão deixar a gente pegar e se associar completamente com eles? Vão. Então tá certo, tá feito. Notem que o Amor não falou qual era a questão de fundo, que era conseguir a esposa, a filha de Diná, para a esposa do Siquém. Ele escondeu isso. E aí o pessoal da cidade topou, e aí todos os homens em idade já mais adulta, idade de participar de uma batalha, foram circuncidados. No terceiro dia,
quando a dor era mais intensa, porque a circuncisão, você imagina, né? Cortar o prepúcio ali, aquela pele que envolve o membro masculino, numa época que não havia equipamento cirúrgico, era faca de pedra ou de bronze, porque não tinha chegado à idade do ferro ainda, era a idade do bronze. Não havia anestesia, não havia antibiótico, então aquilo inflamava tal, e estava todo mundo com a movimentação prejudicada. No terceiro dia, quando estava tudo mais inflamado, os filhos de Jacó, o Levi e o Simeão, atacaram os homens da cidade. Atacaram, mataram Siquém, que havia estuprado a irmã deles, mataram o pai dele e mataram todos os homens da cidade. E aí a notícia chegou ao acampamento de Jacó, e aí os outros irmãos foram lá e saquearam tudo. Comida, ovelha, jumento, todos os rebanhos, e carregaram as mulheres e os meninos com ele. Quando Jacó soube disso, disse: o que vocês fizeram? Vocês arranjaram inimizade entre eu e esse povo daqui. Como é que a gente vai ficar? Nós somos um grupo pequeno, e se eles todos decidirem nos atacar, eu vou estar perdido. A minha memória vai desaparecer, minha família vai desaparecer. E os filhos disseram assim: vem cá, o senhor preferia que deixasse tratar nossa irmã como uma prostituta? E o capítulo encerra aí. Esse é o cenário da tragédia propriamente dita. Aliás, é o cenário das tragédias, não é? Foi mais de uma. O estupro da Diná, a matança das pessoas, os sequestros dos bens, etc. E aí, o que é que a gente pode aprender disso daqui? Como é que a gente pode estudar isso daqui? Para começar, vamos olhar em que é que se encaixa esse cenário. Esse cenário está dentro de um contexto. O contexto é o seguinte: é a vida de Jacó. Jacó havia enganado o irmão e o pai, fugiu lá para Padã Arã, ficou 20 anos trabalhando lá. No caminho para lá, em Betel, ele teve um sonho. O sonho daquela torre de Betel. E aí ele fez um voto ao Senhor, que se Deus o guardasse na ida e na volta, ele iria voltar ali, dedicar aquele lugar para ser a casa de Deus, ou seja, construir um altar ali, e iria dar o dízimo de tudo. E foi lá para Padã Arã. Passou 20 anos lá. Trabalhou 7 anos por Lia, depois 7 anos por Raquel, e aí depois trabalhou mais 6 anos para enriquecer, e aí fugiu, encontrou-se com o irmão Esaú. Aliás, antes dele fugir de lá, Deus falou para ele: Jacó, volta para a tua terra, para a terra dos teus pais. E aí ele fugiu, encontrou com Esaú no caminho, disse que ia lá para a terra de Esaú, lá para Seir, não foi, voltou, atravessou o Jordão e foi se estabelecer em Siquém, que é onde acontece a nossa história. Lá em Siquém ele comprou terras e ficou morando por cerca de 10 anos pelo menos. E o voto dele de ir em Betel? E a ordem que Deus deu para ele voltar à terra dos pais dele, para a terra dele. Ele não cumpriu. Não cumpriu o que Deus falou e não cumpriu o voto que fez. Ficou lá em Siquém, morando fora da cidade, comprando propriedades. Naturalmente, ao longo dos 10 anos, foi interagindo com o povo da cidade e se acostumando a ficar ali. E aí aparece logo uma pergunta que a gente tem que se fazer: até que ponto um servo de Deus pode se distanciar de seus propósitos espirituais, ficar em desobediência, sem que a vida dele e da família dele comece a sofrer consequências? Porque era isso que estava acontecendo com Jacó. Começou a sofrer as consequências. Tanto é que você vai para o capítulo 35, quando depois que tudo isso acontece, Deus fala para Jacó, depois disso tudo,
Diz assim: disse Deus a Jacó: levanta-te e sobe a Betel e habita ali. Tipo, vai fazer o que você prometeu para mim, cumprir o seu voto e me obedecer. Talvez essas tragédias todas não tivessem acontecido se Jacó não tivesse se desviado do seu caminho, se acomodado durante 10 anos naquele tipo de vida ali. Vamos olhar com mais detalhes então aqui o que aconteceu nesse texto. E é interessante a gente notar que ao longo do capítulo 34 todo, o nome de Deus não aparece nenhuma vez. Nenhuma vez aparece o nome de Deus. Nenhuma menção ao altar, nem à oração. Tudo muito secularizado. Tudo muito feito da maneira normal da vida. Normal, mas sem Deus. Diz assim o versículo 1. Ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho do heveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, possuiu e a humilhou. A sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e a amou a jovem, e falou-lhe ao coração. Então disse Siquém a Amor, seu pai: consegue-me esta jovem para a esposa. O que é que está acontecendo aqui então? Vamos dar uma olhada aos pouquinhos, não é? Diná foi lá ver as filhas da terra, as mulheres da terra. Quando Jacó voltou de Padã Arã, que ele encontrou com Esaú, Diná tinha aproximadamente 7 anos de idade. Aqui então, depois de 10 anos, ela estaria entre 15 e 17 anos, pelo menos. Ou seja, a idade de casar para a cultura daquela época. Foi aí que o Amor a viu. E ela foi lá dar prosseguimento à sua amizade com as moças da terra, interagindo com as pessoas dali. O que era ruim, porque as pessoas da terra não tinham a mesma cultura que ela, não respeitavam os mesmos valores religiosos que ela. E no caminho, ela foi abordada pelo Siquém, sequestrada, sozinha. O acampamento de Jacó era fora da cidade, talvez meia hora, 1 hora de caminhada. Porque a cidade nessa época, Siquém era muito pequena. A arqueologia mostra que os muros de Siquém ainda estavam em construção, não estavam nem construídos ainda nessa época. Eram um pouco mais do que um povoado. E Diná foi, na sua ingenuidade ali, interagir com as pessoas do mundo, como se nada de mal pudesse acontecer. Sabe, esse mesmo tipo de comportamento acontece nas igrejas hoje em dia. Jovens se acostumam com a convivência com as pessoas do mundo e começam a interagir como se nada de mal pudesse acontecer. E vão interagindo e assimilando os valores, e aquilo vai atingindo pessoas de ambos os sexos, não são só moças, mas rapazes também. Acontece com os rapazes também. E aí Siquém a viu e raptou-a, estuprou. Note que da imprudência dela, a inocência, a tolice dela, teve uma consequência séria. Mas teve também a questão de por que é que ela foi sozinha? Por que deixaram uma jovem ir sozinha? Os irmãos dela estavam no campo trabalhando. No campo, ou seja, para você levar centenas de cabeças de gado, de ovelhas, etc., não é ali pertinho, é longe. Mas por que o pai de Diná não disse nada? E a mãe? Estavam acostumados demais. Estavam no reino de não faz mal, todo mundo vai, é assim mesmo. Os outros estão lá, as outras estão lá. E aí foi e aconteceu. Houve imprudência dela e negligência dos pais, não é? E aí diz que o Amor viu-a, tomando-a, a possuiu. Viu, tomou, possuiu. Note que a sequência de concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Igual no Éden, igual no pecado de Acã, sempre a mesma sequência que leva ao pecado. E aí, quando
ele a viu, se quem a viu, a estuprou. E aí a notícia chega para Jacó. Eu imagino o que aconteceu na cabeça do Jacó. Meu Deus, eu achava que estava tudo resolvido, me livrei do Labão, me livrei do Esaú, e agora essas coisas acontecem. Sabe, o que aconteceu com Jacó, independente dele ter errado ou não, faz parte das coisas da vida mesmo. A vida é cheia de altos e baixos. É uma tribulação atrás da outra. Você tem uma luta, escapa daquela luta, tem outra luta, e Deus vai dar o livramento, te força, e depois vem outra. E a vida é assim. E as pessoas podem resistir, outros sucumbem, mas aí é que entra a graça de Deus para nos fortalecer, de fazer com que nós tenhamos forças para resistir. A vida nunca será tranquila, principalmente para crente. Nunca será tranquila. Jesus advertiu: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aí vai. E aí, chega no versículo 3, diz que o camarada, o Siquém, a alma dele se apegou a Diná. No versículo 8, fala uma coisa interessante. Diz assim: disse-lhe Amor: a alma do meu filho Siquém está enamorada fortemente de vossa filha. E mais para diante diz que ele fez de bom grado, rapidamente, a circuncisão, porque estava amando muito a jovem. O que está sendo descrito aqui? Um cenário de paixão e não de amor. O Siquém estava tremendamente agora apaixonado pela Diná. Mas isso não é amor. O amor é altruísta. O amor quer o bem do outro. O amor não é violento. O amor não busca seus próprios interesses. E o Siquém aqui está só corroído pela paixão. A mesma paixão que Amnon sentiu pela irmã dele, Tamar, que depois de algum tempo enjoa e quer jogar fora. Essas expressões aqui. E aí ele vai e diz para o pai dele: consegue-me esta jovem por esposa. Nota como ele está sendo arrogante. Pai, eu quero casar com fulano, arranja uma maneira de me casar com ela. Como se não tivesse estuprado a moça, como se ela não tivesse sido raptada. Meu pai é o manda-chuva, eu vou querer poder fazer o que quiser. E a gente olhando isso aqui, por que ele está com esse tipo de mentalidade? Que ele vai estuprar a moça e agora quer pegar ela para a esposa? Esse tipo de mentalidade não era rara na antiguidade. Tá? A ideia de raptar uma moça e violentá-la para conseguir casar com ela não é uma coisa antiga. Tão antiga que ainda hoje existe. Tá? Eu conheço famílias cujos pais eram contra o casamento. Aí o rapaz rapta a moça, passa alguns dias com ela, e porque ela foi raptada, foi, entre aspas, desonrada, aí os pais agora consentem no casamento. Já ouviram falar disso? Eu conheço muitas famílias assim. De raptar uma moça, estuprar, ou pela vontade dela ou não, para poder forçar o casamento. Tanto é que isso estava nas leis antigas. Lá dos hititas, dos sumérios, do Império Assírio, e tanto é que está na Bíblia também. Em Êxodo capítulo 22 fala sobre isso, Deuteronômio 22 fala sobre isso, estabelece o procedimento. É claro que no padrão da Bíblia, a coisa é num padrão muito mais alto. Estabelece como é que são os critérios. Por exemplo, se a moça estivesse comprometida para casar, o cara era apedrejado, ponto. Se acontecesse na cidade, a moça também era apedrejada, porque ele supor que na cidade alguém ouviria ela gritar. Então, se ela foi levada e estuprada, é porque não gritou. Agora, se acontecesse no campo, não, só o rapaz que seria apedrejado. E se ela tivesse comprometida? Se ela não tivesse comprometida para casar, ele deveria pagar uma indenização maior do que o valor normal, que era o dote dos casamentos. Os dotes de casamento eram de 20 a 30 ciclos de prata. A Bíblia estipula 50.
casava e não poderia se divorciar, não poderia mandar a moça embora, sob pena dele ser apedrejado. Então, o regulamento era mais sério. Mas havia muito desse tipo de coisa, e o Siquém estava embalado por essa mentalidade. E o trecho prossegue quando chega no versículos 5 a 7, diz que quando Jacó soube disso, ele se calou. Ou seja, nós não temos registro das emoções de Jacó. O que é que Jacó pensou? O que é que ele sentiu? Não sabemos. Está escondido. Os irmãos dela ficaram indignados. Diz aqui no versículo 7... Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se, e muitos se iraram, pois Siquém praticaram desatino a Israel, violentando a filha de Jacó, o que não se deveria fazer. Então, estava contrariando a lei, não se deveria fazer, a lei existia, e ele estava lá. Agora os filhos de Jacó, nesse momento, não falaram nada. Ficaram caladinhos, maquinando, enganando, planejando como enganar para pegar o Siquém. Né? Aqui é uma coisa que é digna de mencionar, quando está escrito que violentando a filha de Jacó, esse termo, ele é usado várias vezes. No versículo 5, diz que ela foi violada, no versículo 13, violada, no versículo 27, violada. Esse termo que ela foi violada é o termo que é usado na Bíblia, no original, para dizer que uma coisa se tornou impura diante do Senhor, ilícita para o sacrifício, ilícita para o culto. Então foi uma coisa muito maior do que uma ofensa moral. Foi um problema espiritual mesmo que atingiu ali. Aí chega no versículos 8, tem a proposta do amor, né? Disse-lhe amor, a alma do meu filho, se quem está enamorada fortemente de vossa filha, peço-vos que lhes dei por esposa. Aparentai-vos conosco, dai-nos vossas filhas e tomai as nossas. E faz essa proposta toda bonita aqui, mais uma vez deixando de lado a questão de que tinha havido um estupro e um sequestro. Era como se fosse uma proposta comum de casamento. Por que eu estou salientando isso? Para que fique claro qual era o padrão moral dos siquemitas. Não, isso aí, esse negócio do estupro foi detalhe, isso aí faz de conta que não aconteceu. Não precisa falar disso. Como se fosse uma coisa de menor valor. Como se não tivesse havido um crime. E aí, ele diz que a alma do filho está enamorada, aparentai-vos conosco. E veja no versículo 9 o grande perigo. Aparentai-vos conosco, dai-nos vossas filhas e tomai as nossas. Tudo que Abraão e Isaque tinham horror que acontecesse. Lembram que Abraão mandou Eliezer buscar Isaque para que uma esposa para Isaque, para que Isaque não casasse com as moças da terra? Que depois aconteceu a mesma coisa. Isaque e Rebeca mandaram Jacó para Padã Arã para ele não casar com as moças da terra. Agora o pessoal da terra está dizendo, peguem nossas filhas, casem com elas, que nossos filhos vão casar com as filhas de vocês. O que é essa proposta? É uma proposta maligna para provocar uma assimilação, de tal maneira que a linhagem de Abraão se perdesse dentro da linhagem cananita. E aí não haveria mais a linhagem de Abraão separada. O que é que aconteceu aqui? É uma proposta de assimilação, de desfazer a semente santa. Daí a malignidade disso daí. Aí eles fazem essa proposta e ainda dizem assim, eu darei a vocês o que vocês determinarem. Versículo 12, majorai muito dote de casamento e os presentes, as dádivas, e darei o que me pedirdes. Ora, havia um preço convencional que podia ser aumentado ou não, de acordo com o interesse das famílias, né? Se fosse interesse da noiva que houvesse o casamento, baixava o valor do dote para o noivo poder pagar mais fácil. Se fosse o interesse deles, da família da noiva, que não houvesse o casamento, ou a noiva fosse muito bonita, ou tivesse
muito valor para a família, para manter o sustento da família, aumentava o valor do dote, que era para fazer o cara desistir do casamento. Mas ele era filho do maioral da cidade. Você não pode aumentar o que for o preço, eu pago. Tudo estava sendo rebaixado a uma transação comercial. Muito bem. E aí diz assim, no versículo 13: então os filhos de Jacó responderam com dolo a Siquém e a seu pai Hamor. Note que o Jacó continua calado. Jacó em todo momento não disse uma palavra sobre o que aconteceu com a filha. Nenhum momento. E quando os filhos se referem à irmã, eles tratam de a nossa irmã. Não falam para Jacó a tua filha. Era como se Jacó tivesse com a consciência amortecida, desligada. Alguma coisa estava errada na vida espiritual de Jacó. Alguma coisa não estava bem. E diz aqui no versículo 13 que com dolo, ou seja, pensando já em trair. Não é? Essa palavra descreve traição, engana, insídia. Ela tem sempre na Bíblia uma conotação ruim, uma coisa que se pressupõe passar uma rasteira no outro para fazer com que a pessoa ganhe proveito às custas do outro, né? Aqui foi uma coisa tão ruim, tão feia, que o Jacó depois os repreendeu. Quando o Jacó os repreendeu, ficou muito claro que Jacó não participou da trama. Aliás, quando Jacó lá no capítulo 49 fala sobre a bênção para os seus filhos, que vai abençoar Simeão e Levi, diz assim, não, são muito violentos. Eu não quero me juntar com eles no conselho deles, quando eles se juntarem para combinar as coisas. Caíram em desgraça diante do pai e perderam a bênção, por causa do dolo. E aí, no versículo 14, os filhos estabelecem a condição, né? Vocês têm que se circuncidar. E aqui é uma questão interessante aqui, porque a circuncisão era uma prática muito comum em Canaã. Não eram só os judeus que praticavam a circuncisão em Canaã. Os egípcios não praticavam e nem os filisteus. Mas o restante da população normal praticava. Não se conhece muito bem quem eram os heveus, não se tem informações. Talvez fossem aparentados com os filisteus, já que eles não eram circuncidados, e os outros povos todos, heteus, jebuseus, os outros zeus lá, todos, eles tinham a prática da circuncisão. E os filhos deram isso como desculpa: não podemos dar nossa irmã a um homem circunciso, não podemos isso. E aí, no versículo 15 diz assim: vamos estabelecer uma única condição, que todos os machos entre vós sejam circuncidados. Ou seja, eles pegaram o preceito religioso da aliança e apresentaram como uma justificativa para praticar o seu dolo, para praticar a traição que estavam planejando. Por quê? Porque ele estuprou nossa irmã, dormiu com ela, etc. Mas a circuncisão não era o sinal da aliança? Mas é para eles poderem a gente mostrar que a gente valoriza a circuncisão. Vocês querem ter uma ideia do que isso significa na prática, assim, na nossa realidade? Suponhamos que uma moça da igreja foi cobiçada por um rapaz do mundo, e aí ele a pegou, dormiu com ela, e a notícia chegou na igreja, e ele disse, não, mas eu quero casar com ela. Aí os pais da moça vão e dizem assim, seguinte, só se você fizer 3 dias de jejum e for batizado. No final do 3º dia de jejum, você for batizado. 3 dias de jejum, eu posso casar? Pode. Tá bom. Aí o rapaz jejua 3 dias, no final do 3º dia, vem cambaleando com as pernas tremendas, né? Não se aguenta direito. Aí na hora que ele está sendo batizado, as pessoas vão e afogam ele no tanque batismal. É mais ou menos isso que aconteceu. Um ritual que era sagrado, utilizado para instrumento de traição, para a morte. O pecado deles é mais ou menos esse. E aí, ainda
colocam uma condição no versículo 17 assim: se vocês não aceitarem, nós tomaremos nossa filha e nos retiraremos embora. Onde é que a Diná estava? No versículo 26 diz que ela estava na casa de Siquém. Ela foi raptada, estuprada e levada e mantida lá na casa de Siquém. Nunca houve uma negociação correta aqui nessa história entre os siquemitas e a família de Jacó. Muito bem, e aí no versículo 19 diz que não tardou o jovem a fazer isso porque ele muito amava a filha de Jacó. Ou seja, o que interessa é a paixão, o amor é lindo, ele vai aceitar. Isso é paixão, não é amor. E mais, quando eles falam desse assunto, veja o que está no versículo 21, ele não vai falar nenhuma vez sobre amor, nem casamento, vai falar só do interesse comercial. Versículo 20 diz assim, que eles se reuniram com os homens, os anciãos, na porta da cidade. Vieram, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da cidade, e ali falaram os homens da cidade. E falaram o quê? Falaram: estes homens são pacíficos para conosco, portanto, habitem na terra, negociem nela. O Amor e o seu honrado filho, né, porque está escrito aqui que Siquém era o filho mais honrado de Amor, colocam uma questão. Você imagina como eram os outros? Se Siquém era o mais honrado, imagina como eram os outros. E eles colocam as questões. E veja só o que eles não falam e o que eles falam. Diz assim o versículo 21. Esses homens são pacíficos para conosco, portanto habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Recebamos por mulheres suas filhas e demos-lhes também as nossas. Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-nos um só povo, se todo macho entre nós for circuncidado, como eles são circuncidados. O seu gado e as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Consintamos, pois, com eles e habitarão conosco. Versículo 24. E deram ouvidos a Amor e a Siquém. Eles falam aqui da vantagem comercial que vão ter. Mas não falaram de duas coisas. Primeiro, não falaram do interesse do Siquém, que estava movendo tudo isso, de conseguir a Diná para ser esposa dele. E segundo, não falaram para os homens da cidade o que falaram para Jacó e seus filhos, que poderiam comprar as propriedades. A compra de propriedades era uma questão muito sensível, porque daria direito à posse da terra. Mas eles aqui não falaram que tinham acertado isso. Ou seja, o Amor e o Siquém jogam sujo com Jacó e jogam sujo com os próprios anciãos da cidade. Os filhos de Jacó jogam sujo também. Aqui não tem ninguém limpo nessa história. Muito bem. Tudo ao mero custo de circuncisão. Basta a gente aceitar. A gente passa 3 dias sofrendo muito, depois começa a melhorar. Uma semana a gente está bem e a gente vai estar muito mais rico. O interesse deles sendo apresentado como se fosse o interesse da cidade. Isso é coisa típica de político. Coisa típica de político. Que pega aquilo que lhe interessa e apresenta de tal maneira como se fosse o interesse do público. E quando eu falo político aqui, eu não estou falando de pessoal que é candidato a cargo eletivo, não. É qualquer político. Seja na associação de médicos, seja na associação de moradores, no conselho de advogados, na convenção das Assembleias de Deus, nas eleições da igreja. Em todo lugar em que existe algum tipo de mentalidade política, o político vai tentar apresentar aquilo que é do interesse dele como se fosse do interesse das pessoas. E aqui os anciãos da cidade, os homens da cidade, nem desconfiaram. Vai ser uma maravilha, vai ser mamão com açúcar. Em uma semana está tudo resolvido. Nós vamos estar muito mais ricos, sem nem desconfiar do que poderia acontecer. E de fato aconteceu. Aí diz no versículo 24: deram ouvidos todos os que saíam da porta da cidade, todo homem foi circuncidado dos que saíam pela porta da sua cidade.
E o circuncidado que saiu pela porta da cidade não é pegar quem está saindo pela porta da cidade, esse aqui vai ser circuncidado. Pega o outro. Não é só não sair que escapa. Não, não é isso. Isso aqui é uma expressão idiomática que significa homem em idade de participar de batalha. Tá? O que seria hoje homem em idade militar. Então, os meninos não foram circuncidados, porque não era do interesse dos filhos de Jacó matar os meninos, porque eles não lutavam. O interesse deles era apenas prejudicar a mobilidade, a flexibilidade, a capacidade de luta dos homens já adultos. Aí no versículo 26 em diante, fala da chacina que eles praticaram, não é? Ao terceiro dia, a partir do 25, quando os homens sentiram a dor mais forte, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmão de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Passaram também ao filho da espada Amor e Siquém, tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó, os que não tinham estado lá ainda, né, os outros, aos mortos e saquearam a cidade, porque sua irmã fora violada. Levaram deles o rebanho, os bois, o jumento que havia na cidade e no campo, todos os seus bens, e todos os meninos e mulheres levaram cativos e pilharam tudo que havia nas casas. Isso aqui aconteceu algo parecido com o que aconteceu no 7 de outubro de 2023, lá em Israel. Pessoas que não tinham nada a ver com a história foram mortas e sequestraram tudo. Depois que o Hamas atacou os israelitas lá em Israel, no 7 de outubro, a população da cidade ficou sabendo e saiu para saquear a casa dos israelitas. Algo parecido com o que aconteceu aqui. Algo muito parecido com o que está descrito também numa obra de Homero chamada Ilíada, onde conta a história de Helena de Troia. Já ouviram falar de Helena de Troia? Foi a mesma coisa. A história de Helena de Troia é exatamente essa história. Sequestrada por pares, levada lá para Troia, e veio a família dela, o rei Menelau, com as pessoas com a espada, e atacaram, mataram todo mundo, saquearam a cidade e levaram a Helena de volta. Então, mesma história, muito parecido, muito interessante essa coincidência. Sendo que isso aqui aconteceu muito antes da Guerra de Troia. E aí a coisa ficou ruim, né? Levaram todo mundo, e aí houve a reclamação de Jacó. No versículo 30, diz Jacó a Simeão e Levi: vós me afligiste e me fizeste odioso entre os moradores desta terra, os cananeus, fariseus, sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e minha casa. Responderam: abusaria ele de nossa irmã como se fosse uma prostituta? Aqui, então, tem a reclamação de Jacó. Mas a reclamação de Jacó está muito longe de ser uma coisa moralmente louvável. Está muito longe de ser uma indignação verdadeira por uma razão verdadeira. Note que ele não está aqui recriminando o que os irmãos fizeram de matar pessoas inocentes. E nem está se importando com o que aconteceu com Diná. Está se importando com o que pode acontecer com ele. Basta você observar no versículo 30... 5 vezes um pronome da primeira pessoa. Veja só, versículo 30. Vós me afligistes e me fizeste odioso entre os moradores da terra, entre os cananeus, fariseus, sendo nós pouca gente, se reunirão contra mim, serei destruído, eu e minha casa. O Jacó está pensando só nele. Pensando só nele, no que ele tem, na reputação dele, no que pode acontecer com ele. Triste condição espiritual a do Jacó. E aí, os irmãos agora, ele repreende os filhos por causa disso. E os filhos dão uma resposta que ele não tem como responder a resposta dos filhos. Os filhos dizem assim: abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? E o Jacó não fala nada. Agora, essa resposta dos irmãos mostra algumas coisas. Mostra primeiro
que eles perceberam a falta de indignação moral, de conteúdo moral na repreensão do pai. Mas mostra também que eles não tinham nem sequer cogitado em se arrependerem. Estavam achando que tinha feito tudo certo. Não, era para ser mesmo, matar todo mundo. Matar, esfolar, isso tudo bem. Isso custou a eles uma coisa muito séria. Mais para adiante, o filho mais velho, que deveria ser o herdeiro da promessa, pisa na bola, o Rúben, como nós vamos ver depois. E aí perde o direito da primogenitura espiritual. O próximo seria o Simeão. Depois de Simeão, Levi. Mas por causa dessa atitude aqui, eles também perderam o direito à primogenitura espiritual. Os dois. E aí quando chegou na hora da bênção que Jacó deu, lá no capítulo 49, ele diz assim: Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre a minha alma, como no seu agrupamento. Minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa já retaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó e espalharei em Israel. O que aconteceu foi que Simeão e Levi se dispersaram de Israel. Levi nunca recebeu terra. E Simeão recebeu uma porção de terra que foi assimilada pela tribo de Judá, rapidamente. A tribo de Simeão começou a minguar logo depois da saída do Egito. Quando você compara os censos que tem no começo do Êxodo com os censos que tem no final do Êxodo, você vê que a tribo de Simeão encolheu muito, e foi encolhendo para que desaparecesse, por causa da violência. Porque tomaram a lei nas próprias mãos, porque acharam que a sua ira iria produzir justiça, e não aconteceu. Podemos perceber algumas aplicações para a vida cristã aqui, algumas lições aqui dessas tragédias todas. A primeira delas é uma lição muito prática para o dia a dia do nosso estudo bíblico. É que nem sempre uma tradução muito literal ajuda. Eu já estava na livraria evangélica aqui, uma vez, e alguém ficou perguntando qual era a tradução mais literal da Bíblia, que queria a tradução mais literal possível. A tradução mais literal possível nem sempre ajuda o entendimento. Veja essa história aqui, ela tem alguns exemplos. No versículo 24, diz assim: todos os homens que saíam pela porta. Como é que você vai saber que isso aqui representa os homens maiores de idade? Porque é uma expressão idiomática. E aí a Revista Corrigida, a Corrigida e Fiel, NVI, NAA e NVT, todas traduzem assim. Só a NTLH é que traduz todos os homens maiores de idade. Então, nesse caso, a tradução menos literal ajuda. No versículo 30, a Almeida Corrigida e Fiel e a Revista Corrigida diz assim: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores da terra. Ou seja, dá a impressão que Jacó não tinha. Vocês esconderam meu sabonete, eu não tenho tomado banho, não me deram desodorante, eu estou cheirando mal aqui. Não. Aí você vai para as outras traduções, tem lá assim: vós me afligiste-me, fizeste-me odioso diante dos moradores da terra. Almeida Revista Atualizada. A NVI diz assim: vocês me puseram em grande apuro, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus. A NAA, Nova Almeida Atualizada, diz assim: vocês me criaram um problema e me fizeram odioso para os moradores da terra. A NVT diz que vocês arruinaram minha vida, serei odiado por todos os povos da região. NTLH, vocês me puseram numa situação difícil, agora todos os moradores, perizeus, fariseus, cananeus, vão ficar com ódio de mim. Todas essas coisas que eu li aqui dão um entendimento muito melhor do que vocês me fizeram ficar cheirando mal, que é uma expressão idiomática da época. Então, qual é a conclusão que a gente chega? A gente não deixar de lado as versões mais literais? Não. Habitue-se, quando for estudar a Bíblia,
Sempre comparar várias versões. Comparar várias versões. E se você está lendo a Bíblia na sua versão que gosta, e tem uma expressão estranha lá, que você não o que quer dizer isso aqui? Eu não estou entendendo assim. Por que tem que sair pela porta? O que quer dizer isso? Vá consultar outras versões, porque a forma de expressar ajuda a compreensão. É uma dica para melhorar a compreensão da palavra de Deus. Segunda lição, a importância de cultuar a Deus da maneira certa. Jacó tinha feito um voto e recebeu de Deus a orientação para voltar para a terra dele e cumprir esse voto. E ele foi para Siquém para cumprir o voto em Siquém. Lá em Siquém ele ergueu um altar. Mas não era isso que ele deveria fazer. Ele devia voltar para a terra dele e passar por Betel e erguer o altar em Betel. Deus não aceita remendos. Deus não aceita remendos. O que vale na adoração a Deus não é só a intenção. A forma também vale. Tem que ter a forma e a intenção. Temos que adorar a Deus com o coração certo e da maneira certa, da maneira como ele exige. Jacó ficou distante 10 anos. E aí, o relaxamento espiritual fez com que a proteção espiritual dele caísse também. Que é o número 3. A lição número 3. O esfriamento espiritual abre lugar para a perda da fé e para a frouxidão moral. Ele foi cada vez mais se tornando um morno espiritualmente falando. Os maiores absurdos acontecendo e o Jacó não estava nem aí, não reagia, não dizia nada. A família se acostumando com as pessoas da terra. Negócio vai, negócio vem. Transações, conhecimento. A frouxidão moral trouxe prejuízos. Quarta lição. A Bíblia proíbe taxativamente a vingança pessoal. O que os filhos de Jacó fizeram foi uma coisa terrível, horrível, inqualificável, não tem nem adjetivo para descrever. Não apenas foi vingança pessoal, mas foi vingança pessoal praticada com dolo, com traição. A Bíblia proíbe a vingança pessoal de qualquer maneira. Diz assim em Levítico: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do Senhor. Deuteronômio: a mim pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo Deus vai castigar. Provérbios, em 2 lugares diferentes: não digas, vingar-me-ei do mal. Capítulo 24. Não digas, assim como ele fez a mim, eu lhe farei a ele. Depois no versículo 25 novamente, Jesus falou sobre o mesmo assunto em Mateus 5, Paulo falou a mesma coisa em Romanos 12, não torneis a ninguém mal por mal. Depois em 1 Tessalonicenses 5, Hebreus 10, Tiago 1, 19 e 20, uma frase importante, diz aqui assim: todo homem seja, pois, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ah, mas é justo o que eu estou sentindo? Pode ser justo, mas se você colocar em termos práticos, você vai estar errado. Quem conhece todas as coisas é Deus. Vem cá, mas aí era para se conformar, não tomar providência nenhuma? Não, tem que tomar providências, mas tem que tomar providências dentro da lei, não com termos pessoais. A lei da época previa o que fazer. A própria Bíblia também depois foi estabelecer, lá mais adiante. Mas na época lá, entre os hititas e assírios e aqueles povos todos, já havia uma regra. Mas os filhos de Jacó quiseram tomar em termos pessoais. Toda sociedade tem suas normas para proteger a si própria. Sociedade nenhuma condena cultiva a impunidade como se fosse uma coisa maravilhosa o tempo todo. Tem uma tolerância maior numa sociedade ou noutra com determinados tipos de crime, etc. Mas toda sociedade tem uma maneira de punir os criminosos. A gente não pode trazer para o nível pessoal. Nunca. Finalmente, a ausência de liderança espiritual paterna gera tragédia moral.
tem que haver liderança espiritual. O que aconteceu ali, na vida de Jacó, foi falta de liderança espiritual paterna. O Jacó se omitiu ficando em Siquém, se omitiu de se manifestar na hora, quando soube, se ele tivesse se manifestado logo, teria impedido dos filhos agirem como agiram. Os filhos agiram como agiram porque o pai não fez nada. Jacó tinha que ter tomado a iniciativa. E aí o mal poderia ter sido evitado, ou poderia ter sido chegado aonde chegou. No capítulo 35, que nós vamos ver na outra reunião, Deus vai dizer assim: agora Jacó, vai lá para Betel, vai fazer o que você devia ter feito lá. Que Deus nos abençoe, para que a gente assimile essas lições, e que nós possamos cultivá-las, e dar um aspecto prático para a nossa vida. Amém?